A gente falar do Cruzeiro, que conseguiu o título simbólico do primeiro turno. Inclusive, o time sobrou nessa primeira parte da Série B, né? E ontem, num jogo sofrido, manteve o 100% de aproveitamento diante da torcida. O estádio ainda estava enchendo, o hino tocando, a bola nem tinha rolado. E o Cruzeiro já era, com 2 rodadas de antecedência, o campeão simbólico do primeiro turno da Série B. Mas que se a gente não continuar crescente e continuando esse grande trabalho, não vai valer de nada o que a gente fez, não vai valer de nada o título do primeiro turno. A folga na liderança é a maior prova que o ano até aqui é excelente. Mesmo assim, o jogo contra o Novo Horizontino ganhou ares de pressão. Depois de 3 jogos sem vencer, o maior jejum da temporada, as coisas tinham que voltar a acontecer. Raposa contra Tigre, penúltima rodada da primeira fase. O Novo Horizontino começou marcando em cima, levou perigo ao gol de Rafael Cabral. Postura do Novo Horizontino, né, que surpreende um pouquinho, né, marcando lá em cima, tentando pressionar o Cruzeiro nessa saída. Justamente para segurar esses ataques do adversário, Pessolano escalou o meio-campo com 3 volantes. Mas se são marcadores sem a bola, com ela fazem isso aí. Adriano! Ele sempre pede ali para os jogadores do meio de campo chegar bastante na área, finalizar bastante a gol. Faltava a confirmação do VAR. A dúvida era se a bola tinha batido ou não na cabeça do Léo Paz. Depois de 5 minutos de revisão... Para mim houve um toque assim e logo na sequência estaria o Adriano em posição de adiantado, mas o VAR não considerou isso aí como um toque e confirmou o gol. Num bom primeiro tempo do Novo Horizontino, foi o Cruzeiro quem abriu o placar. E num bom início de segundo tempo do Cruzeiro, querendo ampliar, veio o empate do Novo Horizontino. Gol! Tal do Quirino quase virou o jogo, 2 vezes. Quirino saiu do banco para atazanar a defesa do Cruzeiro. O Novo Horizontino, que vinha de 10 dias sem jogar, parecia mais inteiro. O líder da Série B completava o 7º jogo em 25 dias. Quando as pernas começam As pernas começam a ficar mais pesadas, são muitos jogos. E é complicado não ter essa semana normal para descansar e treinar. Para superar a fadiga, nada melhor que pernas descansadas, vindas do banco de reservas, capazes de dar um passe na medida e de encher o pé. Rafa Silva! Gol! Alegria generalizada de titulares e suplentes. Um bom time ganha jogos, um bom elenco ganha campeonatos. Essa frase já apareceu várias vezes, em várias campanhas, em várias edições do Brasileirão de pontos corridos. E esse Cruzeiro de 2022, cada vez mais, parece ser mais um exemplo disso. Méritos de quem formou essa equipe, esse grupo de jogadores, que, juntamente com uma comissão técnica que é fissurada por trabalho e que precisa crescer também. Todos crescendo juntos, como os filhos do Rafael Cabral, do Rômulo e do capitão Eduardo Brock. Então eu amo eles de paixão e eles estão sempre batalhando comigo. Eles passaram pelo ano passado que a gente passou aqui. Essas dificuldades parecem mesmo ter ficado para trás. Deram lugar às alegrias que estão até conquistando novos cruzeirenses. Já está dentro dele agora o Cruzeiro cabuloso, ele torce de verdade, é legal demais, então é gratificante muito. Clima muito bacana no Mineirão. A última rodada no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B começa às 8 da noite de hoje. Sport e Vila Nova vão se enfrentar. A rodada em que o Cruzeiro vai visitar o CSA. A gente já vai falar sobre o jogo contra o Novo Horizontino. Vitória de ontem por 2-1. Outro mineiro da Série B, o Tombense, perdeu pro Grêmio 3-0 jogando no sábado lá na Arena em Porto Alegre. E estes 3-0 custaram ao Tombense a série invicta que o time vinha alimentando, né? Agora o Tombense na 7ª posição com 25 pontos na tabela da Série B. Outros resultados importantes na rodada, também no sábado, o Bahia venceu o Guarani 2-0 e a derrota do Vasco garantiu ao Cruzeiro maior vantagem na liderança do campeonato depois dessa última vitória. O Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa, jogando fora de casa, placar de 3-1 no sábado, como a gente falou, rodada na Série B do Campeonato Brasileiro, que ontem também teve Chapecoense batendo o Náutico pelo placar de 2-1. Bora lá falar do Cruzeiro, dessa vitória contra o Novo Horizontino, vitória pelo placar de 2-1, Cruzeiro abriu o marcador com o Adriano, gol polêmico, Quirino empatou o jogo no segundo tempo, mas o gol de Rafa Silva garantiu a vitória na emoção do Léo Campos, de volta aqui na Super. Léo Campos.
Paz. Léo Paz domina, passa rasteirinho, deixa pra Daniel Júnior, já meteu pra área, o cruzamento é feito, desvio pro gol! Gol! Rafa Silva, do Cruzeiro, 0-0! Rafa Silva, 17! Vamos Cruzeiro! Vamos a ganhar! 2 para o Cruzeiro, 1 para o Novo Horizontino, jogando no Gigante da Pampulha. Vitória do Cruzeiro, que ontem teve o Léo Campos com o Fred Teixeira e também com Admar Oliveira, além do Daniel Seabra na transmissão do show de esporte da Rádio Super. Antes da gente repercutir, vamos ouvir o técnico Paulo Pesolano, que disse que a equipe sentiu no Mineirão a parte física nessa vitória. Eu estou contente com os jogadores, como deixam todo no campo. Mas a vezes você, por mais que queira, quando as pernas começam a ficar pesadas, muitos jogos, não ter essa semana normal deles poder descansar um pouco, treinar. A vezes eu acho que falta treino também, sim? De seguir repassando o que fazemos bem, repassar os erros, mas não tem tempo, né? Então temos que trabalhar com vídeo, temos que trabalhar a vezes muito devagar, mas temos que fazer assim. E a verdade, os jogadores também estão sentindo cansancio de tanto jogo seguido, né? Assim que é normal, mas hoje destaco os 3 pontos, ¿sí? Que era muito importante para nós, voltar a vitória na casa, que é muito importante. E a verdade, fizemos quase uma primeira parte muito boa, né? Então agora temos que já estar pensando no próximo jogo. Pensando no próximo jogo, né? Contra o CSA fora de casa. E o Pesolano voltou a enaltecer a presença e a forma como a torcida do Cruzeiro apoiou o time ontem no Mineirão. A diferença é fazer a casa, fazer o torcedor. É verdade. Não tenho que estar, eu falo sempre, né? A importância deles aqui é impressionante. Então, é verdade, estou muito contente que o torcedor sabe, né? Que hoje está custando um pouco mais. O torcedor sabe que os jogadores se estão entregando ao máximo e eles estão puxando. Recebimos o gol e seguiam cantando. Cara, eu acho que nem eu de torcedor fico cantando, né? Já estaria, não sei o que estaria fazendo na tribo. Mas isso, na verdade, é diferente e o que faz. Venía el segundo gol eu não veía por ningún lado. El Novo Horizontino, la verdad, con su entrenador Rafa lo hizo muy bien, ¿sí? Se veía un equipo más fresco, un equipo que vino a jugar, vino a presionar y se veía a una velocidad más que nos. Mas no es porque nos de la cabeza estamos, no, eu falo con los jugadores eso, hoy estamos sintiendo mucho el peso de cada juego, de continuidad de juego. Así que darle parabéns a él también, lo hizo excelente, ¿sí? Mas hoje tuvimos um pouco de sorte e levamos esses 3 pontos que a vezes a sorte é o trabalho do dia a dia que se vem fazendo faz tempo e hoje estou com essa quota de sorte e esse peso da torcida é o que faz a bola entrar e hoje, na verdade, cada jogador como deixam todo dia a dia fiz a bola entrar e por sorte levamos os 3 pontos que era muito importante para nós. Jogar em casa para nós tem que fazer a diferença, que falamos sempre e até hoje tivemos a sorte de ter el 100% de los puntos que eso fala bien del jugador, ¿no? Se hace muy fuerte en Mineirão, en nuestra casa y que el equipo que llegue va a poder ganar, sí, porque es fútbol, mas va a sufrir para ganar. Elogios também ao Rafael Guanais, ao time do Novo Horizontino, mas falando sobre esse Cruzeiro. Dimar Oliveira também com o nosso repórter setorista Fred Teixeira, uma vitória muito complicada, né, Di? Muito, principalmente pelo primeiro gol. A gente tem que falar aqui, né, Fred Teixeira? A gente fala quando é contra e tem que falar também quando é a favor. O gol foi irregular, acho que as câmeras mostraram de forma muito correta, né? O gol do Adriano, o primeiro, né? Não do Rafa, mas
além de tudo isso, foi um jogo muito ruim. O Novo Horizontino vou te dizer, muito fraco, muito sem recurso. A gente não viu nada no Novo Horizontino que pudesse fazer com que levasse algum tipo de perigo ao Cruzeiro. O que a gente sentiu do Cruzeiro foi exatamente a análise feita pelo treinador, um time muito cansado, né? Um time que não conseguia se organizar, não realizava as jogadas, ou seja, foi muito ruim a partida ontem, mas o importante são os 3 pontos. É isso mesmo, já. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Realmente o Cruzeiro foi uma exibição muito ruim. É claro que nesse momento é importante o Pesolano vir a público e reconhecer isso. Sim, não ficar com meias palavras. O time foi mal, contou com a sorte para vencer. O Novo Horizontino, principalmente no segundo tempo, teve oportunidade. Depois que empatou, teve 2 chances até para virar o jogo. O Cruzeiro teve uns apagões na defesa, que é um dos momentos mais importantes do Cruzeiro. É a sua solidez defensiva, a sua capacidade de sair jogando como mandante no Mineirão e se impor. Ontem nós não vimos nada disso. Realmente foi um time muito previsível e com muitas falhas. O importante é que os 3 pontos vieram contando com essa dose de sorte no final e muito com o empurrão da torcida. A torcida, mesmo no momento que o Novo Horizontino empatou e começou a pressionar depois que o Rafael Guanães fez as mudanças, a torcida se inflou ainda mais e o Cruzeiro conseguiu buscar esse resultado assim, daquele jeito. O que importa é que o time está 100% como mandante, 9 jogos no Mineirão, quer dizer, 8 no Mineirão, 1 foi na Independência, mas todas as vitórias, se você parar para pensar, o Cruzeiro só em casa tem mais pontos que o Sport, que é o 5º colocado. O Cruzeiro já abriu uma vantagem gigante no G4 da Série B, está caminhando sim para a volta à elite, mas esse grupo precisa ser oxigenado, vamos dizer assim. E isso vai acontecer. Ter opções, com certeza. É bom a gente dizer, Fred, Pedro e ouvinte que está nos acompanhando, é o seguinte, a gente sabe, todo time tem uma queda. Aliás, o trabalho inicial, esse trabalho da pré-temporada, é exatamente para que a queda ocorra mais ou menos pela reta final, ali o meio, reta final, e que ainda haja tempo de recuperação. Isso eu estou dizendo na parte física. Obviamente, nós temos um calendário diferente esse ano, um calendário que está antecipado em virtude da Copa do Mundo, a mudança da data da Copa do Mundo. Então, algumas equipes passam a sentir de agora em diante. E nesse ponto, qual é a vantagem do Cruzeiro? É exatamente a vantagem que ele abriu. Né? É o que vai poder fazer com que, mesmo em momentos difíceis, que talvez não venha aí a vitória, mas venha um empate e tal, não prejudique tanto a situação do Cruzeiro e ele possa fazer o que ele quer, que é o objetivo desse ano, que é chegar à Série A. Quando o Pesolano sempre coloca assim, olha, não me importa se eu vou ser campeão, se é o 3º, se é o 4º, eu quero subir, é nessas circunstâncias, porque quando você olha a tabela, eu realmente, quando olho aqui, não consigo visualizar uma equipe neste momento que tenha uma ascensão a ponto de chegar ao Cruzeiro, mas é futebol, é disso que a gente está falando, da parte física. O Cruzeiro sentiu e é uma situação que o Pesolano, sem dúvida nenhuma, dentro desse trabalho que ele faz, que me parece que é muito conjunto, mas muito conjunto mesmo, com um todo do Cruzeiro, dos bastidores, olhar com muito carinho essa questão física. Sim, Dimara, e nós temos que lembrar que não é uma coisa que ele está falando agora, não, porque o time apresentou oscilação. Ele já vinha falando isso quando o Cruzeiro estava naquela sequência de vitória. Falou, olha, o time vai oscilar, é normal, não tem como evitar, é impossível, praticamente impossível no futebol uma equipe conseguir manter o mesmo nível de atuação durante toda uma disputa tão longa como é a Série B do Brasileiro. Então, já sabia que esse momento ia passar, mas o importante é como você citou, todas as equipes estão passando por isso. A gente viu o Vasco, que vinha numa crescente gigante, uma série de resultados, sendo derrotado em casa. Então, é uma competição que os clubes estão oscilando muito. E dentro disso, o Cruzeiro é o que menos oscila, apesar desses momentos de instabilidade que apresentou no jogo contra o Novo Horizontino. É um time que tem conseguido se impor, principalmente como mandante e também fora de casa. E, como ele citou na coletiva dele também, a reformulação que o grupo vai passar com a chegada desses novos reforços vai ser importante também para a sequência dessa reta final da Série B do Brasileiro. E quem chega ou quem pode chegar tem que ficar de olho no bid, por quê?
Porque hoje, nessa segunda-feira, foi reaberta a janela de transferências para o futebol brasileiro. Então, no caso específico do Cruzeiro, como foram jogadores que a maioria deles estavam atuando no futebol internacional, talvez a documentação ainda demore um pouquinho, né? Mas o Cruzeiro está correndo atrás para acelerar esse processo. O importante é que os jogadores já estão treinando com os demais colegas na Toca da Raposa, para que assim que a documentação for liberada, eles já estejam aptos a poder ser escalados pelo técnico Paulo Pezzolano. Para quarta-feira eu penso que ainda é muito difícil, mas já para a apertura do retorno contra o Bahia em diante, bem provável que esses novos reforços já possam estrear com a camisa do Cruzeiro, de Mara. E nos bastidores aí se fala mais em alguém, porque o Pezzolano precisa ter recurso, né? Principalmente ofensivo. Acho que o Cruzeiro carece muito disso, a questão do armador sempre. Nesses nomes que apareceram, não apareceu nenhum armador, que é uma posição importantíssima para o Cruzeiro, mas a gente sabe também que é muito difícil de encontrar. Quem tem não empresta, não vende, não dá, e quem tem custa muito caro, então vai ter que ajeitar alguém por ali, né? Esse é o grande X da questão. O camisa 10, que praticamente não existe no mercado. Não existe. E quando existe, como você falou, é um preço que está fora das condições financeiras do momento do Cruzeiro. É inviável. Então, nesse caso específico, o Cruzeiro vai ter que se mudar, se lidar com o que tem. Como a gente viu contra o Novo Horizontino, faltou sim a figura desse armador. Tanto é que começou o jogo com 3 volantes. Tudo bem com o Adriano um pouco mais à frente, o Felipe Machado também, mas não são características de jogo desses atletas. Então o Cruzeiro se ressente sim da ausência de um camisa 10, mas essa é uma dificuldade da grande maioria das equipes do futebol brasileiro. O Pezzolano vai ter que se reencontrar uma forma de atuar dessa equipe para que nessa reta final aí da Série B o Cruzeiro consiga manter um bom aproveitamento e, não importando qual colocação final, esteja na elite no ano que vem. O único que ainda não foi oficializado desses que estão por aí é o Pablo, né? Isso, o Pablo Siles chegou ontem em Confins, já passou por uma bateria de exames ontem mesmo, deve ser oficializado ainda hoje pela equipe celeste. Desses reforços que estão chegando, ele é o que vinha atuando há menos tempo. Todos os demais, como estavam na Europa e o mercado, a temporada da Europeia já se encerrou há mais tempo, eles estão há mais tempo sem atividade também. Então, desses que estão chegando, o Pablo Siles, apesar de ter sido o último a chegar, pode ser aquele que tenha condições físicas mais próximas do ideal para ser o primeiro a estrear. Então, só para lembrar e finalizar aqui, Fred, o Cruzeiro já anunciou o zagueiro Luiz Felipe, ex-PSV, o lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, que é esse o atacante Bruno Rodrigues, aquele lá de Portugal, né, ex-Famalicão. A preocupação é que a última vez que eles entraram em campo foi mais ou menos ali para maio, não é isso? Exatamente. Que está no portal, na sua matéria, inclusive. Então, é só essa preocupação mesmo da condição física. Agora tem uma coisa, gente, só consegue ritmo jogando, não vai ter outra forma. O próprio Pezzolano falou, vou tentar o quanto antes, mesmo que seja eles começarem a jogar pouco tempo, porque o jogador só pega ritmo de jogo jogando. E um detalhe com o Cipriano, como ele veio do futebol russo, a regra da FIFA a princípio determina que ele só poderia jogar a partir de agosto. Mas o Cruzeiro também está tentando nos bastidores antecipar para que o Marquinhos Cipriano também possa ser regularizado um pouco antes, não ter que esperar essa regra da FIFA para jogadores que vêm ou da Rússia ou da Ucrânia em função da guerra que está acontecendo entre os países. Verdade. Nós vamos para os destaques finais do Super FC, começando com o Cruzeiro, Fred Teixeira. O Cruzeiro ainda não conseguiu regularizar os novos contratados, mas Pezzolano já ganha uma opção para as próximas partidas. O garoto Stênio, atacante revelado na própria base do Cruzeiro, teve o contrato reativado, já foi publicado no BID e pode ser escalado pelo técnico uruguaio. Ele já vinha treinando com os demais companheiros desde o início de julho, então passa a ser mais uma opção de atacante de beirada nesse momento que o Cruzeiro sente tanto a falta do Jajá, que ainda se recupera de contusão de uma área.